Quantos de vocês podem falar o que eu vou falar aqui agora? Alexandre de Moraes tinha que ser preso imediatamente pelos cidadãos, ser algemado na rua, alguém tinha que declarar o Congresso nulo, o STF nulo, não tem poder executivo, tem um narcotraficante no poder, e tinha que convocar todas as polícias do Brasil inteiro a prender os narcotraficantes, prender esses políticos canalhas e, sei lá, instaurar uma nova república. É utópico, mas é a verdade. Mas é importante lembrar que o guardião da Constituição rasga a Constituição todo dia. Comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Paiva, o senhor é um frouxo, covarde, general de merda. Essas falas de Alan dos Santos, se fossem ditas aqui no Brasil, ele seria preso a mando de Alexandre de Moraes. Assim como Daniel Silveira. Pode ser que você não concorde com o que ele vai falar, mas é a triste realidade. É exatamente isso. Eu concordo. Cada um tem sua opinião, respeito a opinião de cada um, mas veja só, ele está nos Estados Unidos. Lá ele tem a liberdade de expor aquilo que ele pensa. Aqui no Brasil nós não podemos falar aquilo que nós pensamos, porque dependendo do que sai da nossa boca, nós podemos ser presos. Ninguém pode falar contra Alexandre de Moraes, porque se falar contra ele, dependendo do assunto, ele manda prender. O fato é que Daniel Silveira está preso por quê? Por que será que o Alexandre de Moraes mandou prender o Daniel Silveira? Todo mundo sabe, porque ele emitiu sua opinião e como deputado federal. Olha só, não é como um cidadão normal igual eu e você não, como deputado que tem a legitimidade de falar qualquer coisa, segundo a Constituição. Mas, como a Constituição já foi rasgada faz tempo e a lei é o Moraes que decide o que é certo e o que é errado, ele mandou prender o Daniel Silveira. Olha só esses pensamentos e essa fala aqui do Alan dos Santos. E coloca nos comentários, você concorda ou não? Você acha que ele está certo ou que ele exagerou nisso aqui que ele falou? Bora assistir esse vídeo, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Bora ver esse conteúdo agora. Quantos de vocês podem falar o que eu vou falar aqui agora? Alexandre de Moraes tinha que ser preso imediatamente pelos cidadãos, ser algemado na rua, alguém tinha que declarar o Congresso nulo, o STF nulo, não tem poder executivo, tem um narcotraficante no poder, e tinha que convocar todas as polícias do Brasil inteiro a prender os narcotraficantes, prender esses políticos canalhas e, sei lá, instaurar uma nova república. É utópico, mas é a verdade. Alguém vai dizer que eu estou exagerando, que eu estou mentindo? Só que ninguém no Brasil pode falar isso, senão vai preso. Nem o Silvio, nem a Fernandinha, nem ninguém. Nem o Bolsonaro, nem as pessoas que estão nos assistindo. Não pode escrever isso que eu acabei de falar. Eu posso porque eu estou livre. Eu posso olhar a coisa e falar, óbvio que o Alexandre de Moraes tem que ser preso imediatamente. Flagrante delito. Quem pode falar isso? Senão quem está no exílio. Se a gente só pode falar isso no exílio, é porque há um problema grave no Brasil. Esse problema não é Bolsonaro. Nem o Bolsonaro, com todos os seus limites, defeitos, erros estratégicos, como a Ana Camparrolo falou, o pessoal todo, nem com todas as parciais verdades dos argumentos desse pessoal. Senão eles estariam fazendo o que é certo. Eu fico impressionado com isso. A galera vai lá, faz uma leitura do cenário e fala, não, realmente, se Bolsonaro fizesse isso, se Bolsonaro fizesse aquilo, se Bolsonaro fizesse isso, porra, vai lá e faz. Ah, não, mas eu não posso, senão eu vou me ferrar. Porra, então você tá de sacanagem comigo. Dizer que é o Bolsonaro que é o culpado dessa merda. Que o Bolsonaro é a causa do que tá acontecendo. Você é maluco? Bebeu cachaça? Ah, mas eu não tenho os meios do Bolsonaro. Então grita pro povo. Fala, só me faltam os meios. Quem vai comigo prender o Alexandre de Moraes? Se falta meio, grita. É uma obviedade isso. O grande problema que nós estamos enfrentando agora, nesse exato momento, é que as pessoas que estão discutindo o problema para tentar encontrar uma solução são burras. Ou, no mínimo, não estão aplicando o mínimo de lógica necessário. O princípio que nós temos que utilizar hoje em todas as nossas análises é Alexandre de Moraes é um torturador criminoso em livre exercício da sua profissão criminosa. Esse é o princípio. Todo o resto que vai decorrer disso aqui. Não é que o Bolsonaro deveria de ser um presidente muito mais enfático, ele deveria de ser o Bukele, que não sei o que, blá, e que ele não tinha que desanimar o povo. Eu concordo com isso. Eu vou dizer pra você que eu não concordo, que o Bolsonaro tinha que ser muito mais duro, muito mais enfático. Concordo, claro que lá atrás. Agora ele tá na merda, problema de saúde, problemas emocionais, sofrendo tortura, filho no exílio, todo mundo na merda, Alexandre de Moraes prendendo tudo e todos. Qual é a análise que a gente tem que fazer? Como parar esse terrorista, torturador, violador de direitos humanos que é Alexandre de Moraes? Você sabe qual é a análise mais difícil do Brasil hoje? Se Alexandre de Moraes tem que ser preso ou morto. É a única análise difícil pra mim hoje. Se seria justo, né, ele ser executado, neutralizado, ou se só prender já é o suficiente. Essa é a única análise. Eu não tenho outra análise a fazer no Brasil hoje. Se é fácil seguir isso para ter direitos humanos respeitados, direito ao devido processo legal, etc. Por isso, na minha cabeça, eu não penso em morte de Alexandre de Moraes de jeito nenhum. Pelo contrário, ele tem que ser preso e responder ao devido processo legal dentro de um sistema judiciário que funciona de acordo com as leis, que a Constituição de 88 está aí, valendo. Agora, essa é a única discussão. Você tem que ser preso ou morto. Não tem discussão se a gente tem que conversar com ele, se a gente tem que obedecer, se a gente tem que pedir para ele, por favorzinho, senhor Alexandre de Moraes, o senhor pode obedecer à Constituição? Não. E pode falar, Alan dos Santos, não fala mais ninguém não, sou eu que tô falando aqui, coloca no timeline, nada. Eu, Alan dos Santos, a única discussão no Brasil hoje é se Alexandre de Moraes tem que ser preso ou neutralizado. Acabou, ponto final. Pessoal, e vocês se lembram, né, do Ricardo Nunes, aquele que recebeu o apoio para ganhar a prefeitura de São Paulo? Pois é,
Ele, sendo perguntado com relação à prisão de Bolsonaro, ele disse: não, todo o Brasil já sabia, mas veja bem, a lei tem que ser cumprida. Que apoiador, hein? É aquele tipo de pessoa, tenta que eu tô aqui torcendo por tu. Se tu não conseguir, problema é teu. Foi exatamente isso que ele quis dizer. E eu pergunto, que lei deve ser cumprida? A lei Alexandre de Moraes? É essa lei que deve ser cumprida? Qual lei? Porque se fosse basear na lei de fato, Bolsonaro não era para estar preso nem inelegível. Mas a lei foi cumprida. A lei de Alexandre, a lei de Zanin, a lei do Flávio Dino, a lei da Carmen Lúcia. A lei deles foi que foi cumprida, a lei de fato não. O único que expôs a lei do jeito que ela expôs a verdade, foi o Fux no seu voto. Mas para isso não importa, isso não interessa. Ele foi vencido pelos 4 votos daqueles que queriam prender Bolsonaro. Mas veja só a resposta do prefeito de São Paulo, que agora está lavando as mãos e disse que a lei seja cumprida. Olha esse comentário desse rapaz que é sensacional. Olha só o que o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, falou sobre a prisão do Bolsonaro. A decisão já estava tomada há muito tempo, antes até do julgamento. Isso aí todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que já estava escrito, todo mundo já estava sabendo o que iria acontecer. Uma decisão que está tomada, tem que ser respeitada. Estamos num país democrático, a respeitar as instituições, mas obviamente já estava... Você pode chamar isso de falta de caráter, de traição, do nome que for. Só que isso, na verdade, é estratégico. E esses políticos, igual o Ricardo Nunes, que são políticos que ficam dançando, né? Cada hora tá em cima do muro, cada hora cai do lado que é mais interessante. Isso diferencia o Ricardo Nunes do Nicolas Ferreira, a Gleisi Hoffmann, porque esses políticos que eu citei são fiéis aos seus líderes. O Nicolas é ao Bolsonaro, a Gleisi é ao Lula. Eles estão juntos ali o tempo todo, no tempo bom e no tempo ruim. Quando o Bolsonaro estava solto, com popularidade alta, forte, o Ricardo Nunes precisou do apoio dele. Agora que ele está enfraquecido, preso e num momento muito difícil, precisando de muito apoio, o Ricardo Nunes dá uma declaração de que é uma democracia, que o Alexandre de Moraes, entre aspas, está certo. Gente, isso é uma jogada de marketing, mas existe a jogada de marketing boa e a jogada ruim. Nesse caso, é ruim. O que, ao meu entender, o Ricardo Nunes está preparando é terreno para aproximar do Tarcísio, que ele já entendeu que o Tarcísio é o candidato a presidente e o Bolsonaro está fraco. Só que nada melhor do que um dia após o outro e uma boa noite de sono. Eu acho que, na minha opinião, que o Ricardo Nunes foi muito infeliz e muito precipitado ao dar uma declaração dessa. Me conta aqui o que você acha. Eu sou Marcelo Renol, especialista em marketing e política, ainda mais desse tipo, é puro marketing. Pessoal, olha também esses comentários aqui do Augusto Nunes, que vai falar sobre os guardiões da Constituição. Aqui os guardiões de hoje, eles rasgam a Constituição e fazem as leis que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Eles são os donos da lei. E se não tiver, eles inventam na hora. É assim que está funcionando hoje no Brasil. Olha esse comentário sensacional do Augusto Nunes. Mas é importante lembrar que o guardião da Constituição rasga a Constituição todo dia. Todo dia, porque eles se apresentam como os responsáveis pela permanência da democracia no Brasil. Eles acabaram com a democracia. E não existe democracia se a Constituição não vale mais. Eles estão agindo como um grupo fora da lei, os ministros do Supremo. É um grupo fora da lei. Eles não respeitam nada. O processo, tudo isso vai ser anulado. Ou vem a anistia, ou vem a anulação, porque o processo já começou fora da lei, o inquérito. Nada disso tem validade. É claro que isso será reconhecido um dia, mas nós queremos que isso acabe agora. Não é possível você tolerar tanta violência, né? E não é possível também você acompanhar o esforço de um grupo que deveria defender a Constituição para matar o réu. É disso que se trata. E para completar a vergonha do nosso país, os generais Heleno, general Garnier estão sendo presos na Superintendência do Exército Brasileiro com a conivência do Tomás Paiva, que é o comandante-geral do Exército. E é inacreditável que ele não fala uma linha, ele não se posiciona, ele não faz nada com relação a essa prisão. Pelo contrário, ele acata com a maior naturalidade, como se o general Heleno fosse a pior pessoa da face da terra, que agora vai ficar preso. Ele, o Braga Neto, é inacreditável.
Esses generais de hoje se curvaram diante de Alexandre de Moraes e acataram as suas ilegalidades como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Inacreditável. Que vergonha para o Exército Brasileiro. Olha esse comentário do Gilvan, deputado federal. E o comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Paiva, o senhor é um frouxo, covarde, general de merda. Hoje, generais do Exército Brasileiro foram presos, generais renomados, de uma carreira brilhante, como o general Heleno. E você ser omisso, você é cúmplice. Se você vê seu filho furtando algo no supermercado e você ficar omisso, você é cúmplice de furto. E o comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Paiva, é o cúmplice do ditador Alexandre de Moraes. Dizer a você, comandante do Exército, você é um general de merda, frouxo, covarde, e eu gostaria de falar olho no olho com esse comandante do Exército. Como é que o comandante do Exército vai proteger o Brasil de uma guerra se ele tem medo de um único homem? Eu sou policial federal há mais de 20 anos e discordo de tudo que a Polícia Federal vem fazendo hoje com esse diretor-geral petista André Rodrigues. E discordo do comandante do Exército que está sendo omisso, cúmplice com essa ditadura. General, você tinha que ter vergonha de ser um general do Exército Brasileiro. O general Heleno foi preso injustamente, no mínimo, quem deveria conduzi-lo é a Polícia do Exército, não a Polícia Federal. A Polícia Federal não deveria tocar no general do Exército, e sim a Polícia do Exército. O senhor é um frouxo, covarde, general de merda. Agora que Jair Bolsonaro e os outros condenados pelo STF começaram a cumprir as penas de prisão, pergunta-se: viramos uma página? Entramos num novo ciclo histórico e político? A julgar pelo que a política brasileira nos oferece, a resposta neste momento de enorme carga emocional para todos os lados, a resposta é um não. O traço principal desse momento é uma profunda divisão política, que corresponde a divisões sociais e regionais. O que um lado enxerga como justiça sendo feita, o outro considera exemplo de injustiça. O que um lado celebra como defesa da democracia, o outro aponta como violação dos princípios democráticos. Bolsonaro atrás das grades, ainda que seja numa sala especial da Polícia Federal, como foi o caso de Lula. Isso, Bolsonaro atrás das grades, é um símbolo completamente diferente dependendo de qual lado você está. O que torna esse quadro mais grave é a erosão da legitimidade de instâncias, como o judiciário, as quais, num mundo ideal, se atribui a função de encerrar um capítulo, goste-se ou não de um julgamento. Decisões judiciais são vistas hoje como meramente políticas e em função de política, e não como aplicação da lei. Sim, são vistas como a aplicação de uma ferramenta de força, incontestável a força, como é o caso do Supremo, para beneficiar um lado da política e perseguir o outro. O que vem agora pela frente, ou vem vindo já pela frente, não é fácil de se prever, dado o fato de que um lado à esquerda é conduzido por um octogenário apegado a ideias velhas, e o outro, de centro-direita, em atual estado de desagregação, sem lideranças abrangentes, sem sentido, faltando direção. Boa parte do que está acontecendo costuma se atribuir a tempos excepcionais. Na verdade, a excepcionalidade é o nosso novo normal. Tem muitos deputados que agora estão clamando por justiça. Tem muitos que agora dizem, não, agora está nas mãos do legislativo, os deputados agora vão aprovar a anistia, vão anistiar todo mundo e está tudo resolvido. Você acha que isso vai acontecer? Os ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram que isso era inconstitucional. A pergunta que fica é, você acha que os ministros vão se dar o trabalho de fazer toda essa lambança para prender, humilhar Bolsonaro, esses outros generais, essas outras pessoas do 8 de janeiro? Vocês acham que eles vão se desgastar esse tempo todinho
tentando provar o absurdo para no final das contas entregar de mão beijada ao legislativo e simplesmente eles com uma canetada anistiar todo mundo e fazer de conta como se nada aconteceu? Você acha que Alexandre de Moraes vai deixar isso acontecer para que depois ele fique humilhado, né? Para que depois ele se sinta menosprezado por algo que ele fez e que no final das contas não deu resultado nenhum? É claro que isso vai ser quase, não é, mas é quase impossível. Até porque o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal e principalmente diante do Alexandre de Moraes. Então, alguns aí estão cogitando, dizendo, não, agora o Congresso vai se mobilizar e a anistia vai passar. Gente, isso é um jogo de cartas marcadas. O Supremo Tribunal Federal, os ministros, eles já sabem qual vai ser a ação dos deputados. E eles sabem que medida tomar contra essa ação. Tomara, eu torço para que haja anistia, não estou torcendo contra não. Eu não estou sendo uma pessoa pessimista, mas de tudo que nós já vemos aqui, essas perseguições, essas provas fraudulentas, de tudo que já aconteceu, eles rasgando na cara dos brasileiros a Constituição. Vocês acham que os deputados têm força contra esse Supremo de hoje? É claro que não tem. Está claro, está notório, é nítido isso. Não adianta querer fazer birra, dizer não, os deputados não têm moral diante do Supremo Tribunal Federal. Ficou muito claro com relação àquela votação dos deputados, maioria votou contra o IOF. Numa canetada só, o Alexandre de Moraes derrubou todos os votos dos deputados. Simplesmente ele quis dizer, quem manda aqui sou eu é que decido. E decidiu. Agora a pergunta que fica é, Hugo Mota, presidente da casa, qual foi a medida que ele tomou? A resposta é nenhuma. Ou seja, nem os deputados com a sua maioria, que são representantes do povo, têm força diante de uma pessoa que não foi colocada por ninguém, a não ser por uma indicação do presidente Michel Temer. É inacreditável. E como é que esse Congresso agora diz que vai votar anistia e vai estar tudo resolvido? Não está. Porque simplesmente quando cair nas mãos de Alexandre de Moraes, Zanin, Carmen Lúcia, quando cair nas mãos de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, vocês acham que eles vão fazer o quê? Ah, passa, é constitucional, tudo bem, anistia todo mundo, vai todo mundo para casa como se nada tivesse acontecido? Vocês acham que isso vai acontecer assim de mãos beijadas? Infelizmente, aquela Suprema Corte é uma Suprema Corte política. Não é um Supremo Tribunal Federal. É um STP, Supremo Tribunal Político. Essa é a triste realidade. É isso que tem acontecido aqui. Tomara, a única chance, a única solução, não é nem a pressão dos Estados Unidos, nada disso. Esquece isso aí. Não, o Trump não vai fazer nada. Trump tem mais o que fazer nos Estados Unidos. Vamos parar com isso. A única solução é o Senado Federal mudar na próxima eleição. E contra isso, os ministros vão trabalhar com unhas e dentes. Isso é um fato, isso é uma verdade. Não existe essa de dizer, não, nas próximas eleições nós mudamos o Senado, está tudo resolvido. Vocês acham que eles vão deixar mudar assim de mão beijada? Se eles souberem, se eles cogitarem que a direita tem maioria no Senado Federal, uma probabilidade de ter maioria, vocês acham que eles vão deixar isso acontecer? Eu não sei o que eles podem fazer, mas eles já provaram que são capazes de fazer coisas absurdas. Talvez eles vão colocar algumas pessoas como, não vou aceitar você não pode, vai fazer busca e apreensão, investigação, você não tem direito. Vai ser um monte de coisa, um absurdo. Essa aqui é a verdade, é a triste realidade. Então, essa é a única esperança. Mudar o presidente é importante? Tirar esse incompetente daí. Principalmente mudar o Senado Federal. Se o Senado continuar do jeito que está, as ilegalidades vão de mal a pior. Essa é a triste realidade. Não estou sendo uma pessoa pessimista. Eu estou constatando, estou vendo os fatos. Se o Alexandre de Moraes está perseguindo, está fazendo o que está fazendo, se o Senado não mudar, não for mais para a direita, ele vai continuar perseguindo mais ainda. E aí vai continuar, não só ele, mas o Flávio Dino, o Zanin vai começar a soltar as suas unhas.
Essa aqui é a triste realidade. Eles entraram agora. Eles agora não estão tão afobados não, mas deixa passar só um tempinho. Deixa eles esquentar a cadeira do Supremo para vocês verem como eles vão começar a perseguir de forma pesada e trabalhar a favor do Lula, porque eles estão ali. Não é para cumprir lei, Constituição, Guardião, não existe não isso não. Eles estão ali a serviço do Lula. A maioria das indicações que tem ali é tudo do PT. 2, 3, podemos dizer assim, tem uma independência, se é que nós podemos dizer isso assim. Mas quando nós olhamos, a maioria já está tudo vinculado à esquerda. Essa é a triste realidade. Essa é a triste realidade. Mas tomara que nas próximas eleições as pessoas analisem quem são as pessoas que vão ser votadas. Ai, não, é porque fulano me deu isso, eu vou votar nele, troca de favor. É por isso que o Brasil não vai para frente. As pessoas vendem seu voto por causa de um favor. Ai, não é porque Lula deu isso e aquilo. Não, meu filho. O que ele defende? Qual é a pauta? O que ele vai fazer? Mentiroso. Condenou o Bolsonaro, é que eu não vou colocar amigo, colocou 3. Essa é a triste realidade. E agora vai colocar o advogado-geral da União, o Bessias, aquele que ia dar a carta, né? A Dilma diz, vai lá levar a carta pro Lula. É aquele mesmo. E por incrível que pareça, o Senado vai aprovar. O Senado vai aprovar. Se tem saber, notável saber jurídico, não interessa. Se for indicado, entra lá nos gabinetes, faz acordo com os senadores, tem essa pendência. Tu não puxa minha gaveta não? Não, puxa não. Pronto, então vota em tu. É assim. Infelizmente, senadores que têm pendências, que têm rabo preso, são sujos. Essa é a triste realidade. Não duvido nada que ele seja aprovado. Quis trazer esse vídeo apenas para nós ficar um pouco alerta com o que está acontecendo, alguns posicionamentos e falar a verdade, né? Não adianta chegar aqui com o vídeo e dizer, não, vejam só, amanhã Bolsonaro está preso. Não tá. Essa é a triste realidade. Próximo vídeo nós comenta mais alguma coisa com relação a esse assunto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.